que é o evangelizador do terceiro ciclo, do segundo ciclo, junto com a sua querida esposa, Roberta, né? E quem mais? A Jandira, a Gil e a Ivete. Ah, que bom. Então, tá aí. O Alex hoje vai fazer o estudo para a gente. Então, agora a gente vai... Eu vou perguntar ao João. João, você está aí, João? Ah, ele já botou. Tô sim, Obrigada, João. porque a minha Então, internet está muito vamos ruim. ver a nossa página inicial. Deixa eu ver quem está aqui presente. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Eu vou pedir Sandra Cavalcante. Sim, presente. Você pode ler, Sandra? Posso ler. Ler e comentar, tá? Ok. É o livro Caminho, Verdade e Vida? Não, é Pão Nosso, né? Esse. É. Capítulo 20. A marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, está em Lucas, no capítulo 13, versículo 33. Importa seguir a edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Agora eu me perdi. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na Terra partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Interessante que quando ele fala ali no crescimento interior, o interior que ele usa é interior com letra maiúscula, né? Então, que eu entendi aqui que é mais importante, né, você caminhar enriquecendo-se interiormente, né, que essa busca por mostrar o que a gente consegue, né, de uma forma, como
como se a gente buscasse vender uma imagem, e não é isso que importa, não é o que vai dentro de nós, né? Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Essa busca tem que ser diária e constante, né? E a gente não consegue fazê-la de uma vez só, né? A gente não vai ao mercado e compra, né? Essa pílula que nos dá esse conhecimento, esse crescimento interior. Não, isso é feito diariamente, né? Persistentemente, né? Sem desistir. A gente não... essa não acaba nunca, né? A gente tem sempre o que aprender, tem sempre como se melhorar e tem sempre o que buscar aprender, né? Principalmente na seara do Cristo. Eu achei uma mensagem muito bonita, né? Pena que eu não li antes, fiquei assim achei mais dificuldade de falar sobre ela, mas acho que o básico é a gente não se deixar, como ele diz aqui, fala dos fogos fatos, né? A gente não pode se deixar envolver por uma ilusão, né? A gente precisa buscar algo que seja verdadeiro, né? E não só uma imagem, né? Não só uma máscara. Acho que é isso. Diz que as pessoas às vezes presumem que estão nos mais altos pontos da viagem, no entanto, não é só uma ilusão, né? Como se estivesse na contemplação de fogos fatos, né? Sim, Uma coisa e ele que ainda passa nos rápido. alerta que Tá bom. quanto mais alto acharmos que estamos, maior vai ser a queda, né? É isso aí. Tá bom. Tá certo. Bom, então agora eu convido vocês todos que pensem nas pessoas que gostariam de envolver na prece, né? Pense assim, como eu sempre digo, com convicção, na certeza de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades, tá bom? E vamos orar, vamos nos dirigir a Jesus, nosso mestre querido. Jesus, mestre querido de nossas vidas, aqui estamos nós, Senhor, naquele esforço para nos tornarmos seus seguidores fiéis. Aqui estamos nós, reunidos nessa noite, com o objetivo de estudar, de aprender mais sobre essa doutrina libertadora. E rogamos ao seu coração generoso, que nos ama, que nos envolve sempre com seu imenso amor, nós rogamos, mestre querido, que o Senhor ampare todos aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos em seus lares, em seus leitos, nos hospitais, nas ruas, aqueles que estão em conflitos constantes, desde dentro de um próprio lar, nas ruas, nas cidades, nos países, nas guerras. Nós rogamos por esses povos, Senhor, que ainda não conhecem o caminho da paz. Nós rogamos pelos países que passam por fenômenos da natureza, que estão perdendo seus familiares, seus queridos, por causa desses fenômenos, que eles sejam fortalecidos na coragem, na fé, para refazerem a sua caminhada. Nós rogamos, Jesus querido, por todo esse planeta que nos foi oferecido para o nosso crescimento espiritual, que é um planeta em que aqui vimos expiar as nossas faltas, provar o nosso crescimento espiritual, que estamos na tentativa, Senhor, de sermos melhores. Muito obrigada, mestre amado. Que a sua paz se estenda por toda esta terra, que sua paz penetre todos os lares
de todos que aqui estão, alcance os que estão distantes, Senhor, em dores cruéis, em doenças, em guerras, enfim, Jesus amado, nós rogamos o seu amparo, a sua inspiração para o Alex, que vai trazer o estudo da noite de hoje. E agradecemos de coração, Senhor, pela sua inspiração, pelo seu amparo em todos os momentos de nossas vidas. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, Alex. A palavra é toda sua agora, tá? Obrigado, Vera. Boa noite a todos os amigos, os companheiros. Alguns eu não conheço, mas a primeira coisa que eu vim trazer para vocês hoje foi o meu sorriso. Então, e também o nosso estudo da noite, que é um estudo muito interessante. Ok, prazer, Ney. Então, o tema do nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Deixa eu diminuir meu som para eu não ficar falando muito alto. Isso. E os itens que nós vamos estudar são os itens 5 e 6, que é o óbolo da viúva. Muito bem. Então, nós vamos ler primeiro e depois a gente vai conversar. Bom, primeiro as nossas fontes, né? É a Bíblia, de João, tradução de João Almeida, Kardec Allan, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec Allan, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e Xavier Francisco Pão Nosso, e o Dicionário Online de Português, que vai nos socorrer em alguns momentos. Muito bem, então vamos lá. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada um. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. E agora o item 6. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes e, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar a fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos,
mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória do recebimento de inesperadas heranças, etc. etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. E aí vem uma indicação dessas dois trechos do Livro dos Médiuns. Certo, então, está aí o trecho que é o objetivo do nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, que, para quem não sabe, é esse objeto aqui que se usa nos templos para que as pessoas coloquem as suas doações. A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, um primeiro ponto que a gente destaca desse trecho é o destaque que Jesus dá para a diferença entre a gente dar daquilo que nós temos em abundância e darmos aquilo que realmente nos faria falta, né? Isso aí significa o quê? Um ponto importante, o esforço. Porque quando a gente dá daquilo que nós temos sobrando, nós não precisamos fazer nenhum esforço. Então, a gente vê que Jesus coloca essa questão do esforço que nós precisamos fazer para praticar um ato como uma coisa a se destacar, né? Então, a gente tem aqui, no Livro dos Espíritos, na pergunta 646, Kardec faz essa pergunta: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus
o mérito que resulta da prática do bem? E os espíritos respondem: o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta, tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então a gente vê que o esforço que nós fazemos, ele vai ter um impacto muito grande no resultado da ação que nós nos propomos a fazer, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque nós sabemos a importância que a caridade tem para cada um de nós na nossa conquista das virtudes necessárias ao nosso adiantamento moral, né? Então, a caridade, ela é colocada, inclusive, como o ponto principal. E o que nós estamos falando nesse ponto, né, comentando do que Jesus, na realidade, falou, é o comportamento que nós podemos ter no momento da caridade. E o quanto esse comportamento vai influenciar no resultado da caridade, né? Então, a gente tem aqui um trecho em que Jesus fala, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 2 a 4, que é como se deve dar esmolas. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, a gente vê que Jesus, além de recomendar que nós tenhamos atenção ao esforço que estamos fazendo, ele ainda alerta, porque naquela ocasião em que as pessoas depositavam as suas contribuições no gasofilácio, aqueles que colocavam grandes valores, eles queriam chamar a atenção, eles queriam mostrar que estavam depositando muito valor para se fazerem mais importantes do que aqueles que davam uma quantidade muito pequena, como a viúva, né? E aí, Jesus traz para a gente, nessa passagem, um outro ponto muito importante, porque ele nos mostra que a caridade, a capacidade de fazer a caridade, ela está desvinculada da quantidade. Ou seja, para fazer caridade, não precisa ter muito, né? Basta que se tenha boa vontade, né? Basta que realmente se pratique aquele ato com uma verdadeira intenção de ajudar. Porque isso nos coloca todos numa condição de igualdade, né? E, inclusive, é possível que, ao fazermos
um esforço, termos uma atitude, fazermos uma tarefa, ou até mesmo darmos alguma quantidade em dinheiro, que aquele volume que a gente faz, mesmo sendo muito pequeno, seja muito maior do que outros que fazem em abundância ou dão em abundância, mas que essa atitude não representa da parte deles nenhum esforço. Bom, então, a gente vai falar agora, na questão 893, já que nós estamos falando já de virtudes, né? A caridade, que é a maior de todas as virtudes, Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos respondem: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes que a resistência voluntária há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, a gente vê que os espíritos trazem um ponto muito delicado, que é a questão do interesse pessoal e a questão da caridade desinteressada. Por quê? Quando a gente dá aquilo que nós temos em abundância, nós não abrimos mão daquilo que nos é valioso. Porque se a gente tem muito, o pouco que a gente dá tem pouca validade, tem pouco valor para nós, né? Então, quando nós damos, ajudamos, fazemos uma ação nessa circunstância, né, damos daquilo que não nos faz falta, que nos sobra, aquele ato, ele não deixa de ter importância, porque é um ato de bondade, e todo ato de bondade tem valor. Mas a gente começa a entender que existe uma graduação no valor das ações que a gente pratica, né? Então, quando fazemos uma coisa e precisamos realmente verificar dentro de nós, no nosso íntimo, qual é o nosso verdadeiro objetivo com aquilo, né? Porque muitas vezes a ação ela pode estar revestida externamente de aparência de bondade, de caridade, né? Que são virtudes, mas, na verdade, elas podem estar expressando orgulho, né? Egoísmo, né? Orgulho de mostrar que a gente tem mais do que o outro, né? Egoísmo de querer dizer que só tem valor quando se pode dar muito, né? Então, assim, o que Jesus nos propõe é que nós olhemos para dentro de nós, né? Para que a gente possa entender o verdadeiro motor, né? Verdadeiro, aquilo que está gerando aquela ação. O que verdadeiramente
nós estamos querendo conseguir ao fazermos aquela ação. Se nós estamos realmente interessados em ajudar, interessados em contribuir, né, interessados em gerar o bem do outro, verdadeiramente, ou se nós estamos querendo mostrar para aqueles que estão observando as nossas atitudes aquilo que nós estamos fazendo, para dizer que nós estamos fazendo, para mostrar que nós estamos fazendo. É uma coisa sutil, né? Mas que tem uma relevância muito grande, né? Porque é isso que vai determinar o retorno que nós vamos ter daquela ação que nós estamos praticando. Porque quando nós praticamos uma ação e o nosso objetivo é ter o reconhecimento dos outros para aquela ação que nós estamos cometendo, que nós estamos fazendo, quando a gente tem essa intenção, ao ter a atenção dos outros, a gente já recebeu o que queria, já recebeu aquilo que a gente buscava. Mas nós sabemos que isso não vai ser suficiente para que aquele ato de caridade nos traga um verdadeiro retorno. Por quê? O nosso objetivo, quando a gente encarnou, né, quando a gente estava lá no plano espiritual, planejando a nossa encarnação, aqueles de nós que dispunhamos dessa condição, ou quando os nossos benfeitores estavam planejando a nossa encarnação por nós, quando nós não tínhamos condição de participar, o objetivo da nossa encarnação, em última instância, vai ser sempre que nós cresçamos espiritualmente. O objetivo de estarmos aqui, desde o nosso primeiro dia de olhos abertos no corpo físico, ele é o crescimento espiritual. É a conquista de virtudes, o despojamento dos vícios, né? Provar que nós estamos, seguimos firmes na conquista da virtude. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Nós não temos outro objetivo. Sendo que, para atingirmos esse objetivo, Deus nos dá essa oportunidade de encarnar, nos deu esse planeta maravilhoso, né, que Jesus cuidou dele desde o início, como está lá no livro Caminho da Luz, né, quando se desprendeu o pedacinho que ia ser o planeta Terra, Jesus começou a cuidar deles e cuidou por milhões e milhões e milhões de anos para que nós tivéssemos a possibilidade de hoje estarmos aqui. Os emissários de Jesus trabalharam infinitamente no desenvolvimento das espécies para que nós pudéssemos chegar até esse corpo físico que nós temos hoje. Tudo isso para nós estarmos hoje diante das situações no nosso dia a dia que nos dão a oportunidade de experimentarmos momentos em que aquelas experiências nos proporcionam a oportunidade do crescimento. Então, o nosso objetivo, quando a gente encarna, é aproveitar essas oportunidades para verdadeiramente conseguirmos evoluir. E aí, quando Jesus traz para nós, chama a nossa atenção, a dos discípulos e a nossa, para esse ponto importante, a gente precisa parar e pensar no nosso dia a dia de hoje.
não adianta a gente ler e refletir sobre o que os discípulos pensaram, porque os discípulos de Jesus hoje somos nós, há muito tempo. E a gente precisa, então, trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia e refletir nas nossas ações do dia a dia e buscar nas nossas reflexões, que Santo Agostinho nos recomenda que façamos diariamente, né, verificando todo o nosso dia, todas as nossas ações, que a gente pense sobre o real objetivo que nós tínhamos ao cometermos as nossas ações do nosso dia a dia. Porque, diante do objetivo que a gente busca, a gente vai encontrar o fim a que nós nos dispomos, né? Então, se a gente realmente, como as pessoas que iam lá colocar suas oferendas no gasofilácio, se nós quisermos mostrar para os outros aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, ou seja, se nós quisermos dar vazão ao orgulho e ao egoísmo que todos nós ainda trazemos dentro de nós, e que os espíritos nos dizem que são a causa verdadeira do sofrimento de todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, todos nós que estamos vinculados ao orbe terrestre, né? E aí são mais de 20 bilhões de espíritos, todos nós que, vinculados a um planeta de provas e expiações, sofremos as vicissitudes da vida, todos os nossos sofrimentos, de todos nós, está diretamente relacionado ao orgulho e ao egoísmo que ainda trazemos dentro de nós. Então, se é assim, a nossa guerra, a nossa luta, ela não pode ser contra os países, né? Ela não pode ser contra aqueles que cometem erros, elas não podem ser externas. As nossas lutas precisam ser lutas internas. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade de encarnação, precisamos aproveitar os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e que nos fazem ter um maior entendimento dos ensinamentos do Cristo para, com tudo isso que estamos recebendo, buscarmos verdadeiramente a nossa modificação, buscarmos combater esse orgulho e esse egoísmo, que são as causas das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Só que nós não vamos conseguir isso de uma hora para outra e de um dia para o outro. Isso vai ser um trabalho de esforço, né? E a gente vê que Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo que o esforço que aquela viúva estava fazendo, que era um esforço verdadeiro, aquele esforço tinha valor, em detrimento da ação dos outros que davam do que sobrava e não estavam fazendo esforço nenhum. É porque esforço é uma coisa que a gente vai precisar fazer todo dia, todo momento, para, se nós quisermos ter a chance de vencermos o orgulho e o egoísmo que existe dentro de nós. Nós vamos precisar fazer esforços e vamos precisar lutar contra o interesse pessoal, que no Livro dos Espíritos, na questão 895, Kardec perguntou para os espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais
ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos responderam diretamente: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste a pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, nós temos aí, no interesse pessoal, um ponto importantíssimo. Por quê? Porque os nossos esforços, as nossas boas vontades, a nossa boa vontade, né, a disposição que nós temos para ajudar, para fazer o bem, para trabalhar pelo bem, muitas vezes ela, quando se depara com outros interesses que nós temos, ela perde, né? Porque a gente não abre mão daqueles interesses que nós ainda trazemos, que são os interesses que muitas vezes estão ligados ao orgulho e ao egoísmo. Então, a coisa, embora seja muito simples, ela é sensível e precisa de uma meditação grande, de um conhecimento grande acerca dessa nossa realidade espiritual, para a gente poder entender isso, para a gente poder, após entender, identificar isso e, depois disso, nos dispormos realmente a lutarmos contra esses interesses que nós trazemos, que ainda estão vinculados ao orgulho e egoísmo. Porque quando os espíritos colocam aí essa questão do interesse pessoal, é porque o nosso interesse pessoal, ele ainda é um interesse pessoal que está desvinculado das leis de Deus. Ele está ainda desalinhado com os ensinamentos de Jesus. Porque, com certeza, o interesse pessoal de Jesus é cumprir as leis de Deus. Jesus não tem nenhum problema com o interesse pessoal. E o nosso interesse pessoal, em si, ele não é o problema. O problema é que hoje o nosso interesse ainda não é cumprir em 100% as leis de Deus e nem seguir os ensinamentos de Jesus. Então, o nosso interesse ainda está vinculado a coisas materiais, aos sentidos, ao trabalho, às posições, à questão social, né? Enquanto nós estivermos dando prioridade para essas coisas,
nós, em detrimento do nosso crescimento espiritual, nós vamos estar perdendo a oportunidade de estarmos avançando no objetivo da nossa encarnação. Obviamente que o trabalho, a extensão social, a posição, o lazer, nada disso é uma coisa que nós não possamos buscar e não possamos fazer, porque faz parte da nossa vida. A questão não é fazer ou não fazer. A questão é o nível de importância que nós damos para isso. E o grau, o peso que isso tem nas nossas decisões, né? E o quanto nós seguimos os ensinamentos do Cristo, né, as leis de Deus, ou deixamos de fazer em função de dar mais importância para essas coisas, né? Porque a gente sabe que tudo isso foi desenvolvido para a gente ter essas experiências, né? A nossa vida, o nosso corpo físico, todo o nosso planeta está aqui para nos permitir essas experiências. Mas o nosso fim não são as experiências. Esse não é o objetivo principal. Elas são um meio de nós desenvolvermos as nossas virtudes. Mas, se o nosso interesse principal ficar fixado nas coisas materiais, nas sensações, na posição social, nos cargos, em tudo isso, aí nós estamos perdendo a oportunidade de realmente termos a chance de crescermos espiritualmente. E o nosso interesse pessoal, que está colocado aí, ele vai estar desalinhado das leis de Deus e dos ensinamentos do Cristo. E aí, sim, ele é um problema e a gente fica suscetível a tudo isso que foi falado aí pelos Espíritos na resposta, né? Que as nossas qualidades morais são como um objeto de cobre que, se tocar no nosso interesse pessoal que não está alinhado com os ensinamentos do Cristo, aí a gente vai dar mais atenção para o nosso interesse pessoal. E isso é uma coisa, gente, que nós somos espíritos ainda que estamos no esforço de nos melhorarmos. Nós ainda trazemos muitos erros, muitos vícios. Nós não precisamos ficar frustrados e nem desanimados se olharmos para a gente e vermos que não estamos, que estamos cometendo esses erros ainda, né? Que estamos com o nosso interesse pessoal desalinhado. Não é para nós nos desanimarmos, mas também não é para nós mantermos essa atitude. A gente precisa enxergar quando está cometendo um erro e precisa corrigir esse erro, né? Porque senão a gente vai estar perdendo a oportunidade. Bom, muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes e, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É, sem dúvida, louvável a intenção e pode, em alguns, ser sincera. Dá-se, contudo, e seja completamente desinteressado em todos, né? Isso aí, Kardec está fazendo esse comentário porque muitas vezes a gente se pega nessa situação. Eu queria tanto ter isso ou ter aquilo para poder fazer aquele outro, né? Só que, na verdade, o nosso objetivo não é bem fazer aquilo outro. Nosso objetivo é ter aquilo que a gente ainda não tem e dar daquilo que sobrar, né? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar a fazê-lo por si próprio, por proporcionar a si alguns gozos mais, por usufruir de um pouco de supérfluo que lhe falta. Olha, usufruir o supérfluo que falta, para depois a gente dar aos pobres o resto.
está perguntando, será que não é isso? Né? A gente precisa estar atento. Né? Toda vez que a gente se pegar com esse tipo de pensamento, a gente precisa parar e pensar realmente o que a gente está querendo. Porque a gente já aprendeu que, se a gente quer ajudar, a gente tem condições. Todos nós temos condições de ajudar. Né? Não tem um que não tenha. Por mais simples que seja a nossa situação, a gente pode ajudar. E eu vou lembrar o que aconteceu lá no Boa Nova, que a Vera sempre conta, da senhora que levava os 2 quilos de alimento no final da palestra e chegava lá e dividia, dava 1 quilo para a vizinha dela. Né? Ou seja, pessoa muito simples, muito humilde, né? E ainda dividia aquilo que ela ganhava. Essa está dando do que falta. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Né? Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam os seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, perscrutar é examinar, investigar rigorosamente, indagar, perquirir, né? Ou seja, se eles realmente examinassem o fundo dos seus interesses, ela anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então, se a pessoa tem esse pensamento, mas se ela realmente está pensando em si própria, não é caridade. Mas a gente, às vezes, fica se enganando. Né? A gente tem que ter atenção. A gente fica se enganando, a gente cria esquema para justificar a nossa maneira de agir, em desalinho com as leis de Deus, com os ensinamentos do Cristo, e vai distraído, seguindo, e perdendo a oportunidade preciosa que a encarnação oferece para cada um de nós. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Ou seja, voltamos a falar em sacrifício. Né? A gente sabe que nessa vida as coisas que têm valor são coisas que exigem sacrifício. A gente não vai achar nada que tenha valor que não exija sacrifício. Né? Então, o sacrifício ele está diretamente relacionado com a nossa intenção de olhar para a necessidade do outro antes de olhar para a nossa. Por quê? Se nós olharmos primeiro para a nossa necessidade, as nossas necessidades nunca têm fim. As nossas necessidades são infindáveis, porque quanto mais a gente satisfaz as nossas necessidades, mais necessidades a gente sente por outras coisas. Né? Então, se a gente realmente quiser ajudar, se quiser fazer a verdadeira caridade, aquela que vai nos ajudar a combater o orgulho e o egoísmo, nós vamos precisar pensar na necessidade do outro e fazer sacrifício. Sacrificar os outros interesses que a gente ainda tem. Nós ainda precisamos fazer isso como um sacrifício, né, dado a nossa condição de evolução, porque os espíritos já evoluídos, para eles não é um sacrifício, é abrir mão do que eles querem, porque o que eles querem é justamente seguir a lei de Deus, a lei de amor, a lei de caridade. Mas para nós ainda é um sacrifício que nós precisamos fazer.
Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, as quais a descoberta de tesouros de uma favorável ensancha aleatória, que é uma oportunidade, um ensejo, né? Ou seja, de uma favorável oportunidade aleatória do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na concepção de tais objetivos. Certamente não conhecem e nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Então, na sequência do que estávamos falando, né, se nós ainda sonhamos em ganhar, receber valores aleatórios, né, ganharmos na loteria e etc. e tal, se a gente ainda acalenta esses pensamentos dentro de nós, nós precisamos parar para pensar sobre o motivo disso, o objetivo que nos leva a pensar nessas coisas. Porque a gente já sabe que a gente não necessita disso para utilizar a nossa encarnação a nosso favor. Pelo contrário, o que a gente precisa é empreender esforços na direção das virtudes, né? Empreender esforços para domarmos as nossas más inclinações. É disso que a gente precisa. Então, se a gente ainda acalenta esses pensamentos diante do que a gente recebe de orientação do mundo espiritual, dos ensinamentos de Jesus, é necessário que nós façamos uma análise interna para entendermos, procurarmos lá, perscrutarmos o verdadeiro objetivo disso, porque aí nós vamos entender aquilo que é o móvel do nosso pensamento, e é aquilo que a gente vai atingir. Aí a gente precisa identificar, depois que a gente identificar, a gente precisa verificar se está alinhado com o objetivo da nossa encarnação, que é adquirir virtudes, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. E aí, ainda tem essa questão daqueles que procuram espíritos para ajudar a conseguir coisas que são materiais, coisas que são prejudicar outra pessoa. Ainda tem gente que procura os espíritos com esse objetivo. E o problema é que nós sabemos que estamos cercados de espíritos que ainda não atingiram a evolução, né? Assim como nós, sendo que nós temos espíritos que estão mais adiantados que nós, espíritos que estão na nossa mesma condição, mas também há muitos espíritos que estão muito mais atrasados. E esses espíritos, eles não vão pensar em se vincular com aquele que busca o contato deles com objetivos materiais, com objetivos inferiores. Por quê? Porque os bons espíritos, eles não se prestam a esse tipo de trabalho. Eles não perdem tempo com isso. Os bons espíritos, eles estão sempre trabalhando pelo bem. E se a pessoa não está, ela mesma, buscando o seu crescimento, os espíritos evoluídos não vão perder tempo. Eles têm muito a fazer e eles não vão ficar presos ali.
Então, essas pessoas vão encontrar o quê? Vão encontrar espíritos inferiores com quem elas vão se vincular e, ao final, só vão encontrar decepções, que os espíritos inferiores, eles só vão trazer para ela aquilo que eles têm, que a gente só dá do que nós temos. Então, é um perigo a pessoa se envolver com esse tipo de situação, porque ela não sabe, não tem a menor noção do espírito com o qual ela está criando laço, né? E a gente vê a doutrina, as obras espíritas são ricas em informações acerca das falanges de espíritos inferiores no mundo espiritual, né? que tem por aí, né? E aí nós precisamos estar sempre no movimento inverso. A gente precisa estar buscando o vínculo com os espíritos superiores, com os espíritos evoluídos, com os nossos mentores que cada um de nós temos, né? Daí a importância de nós fazermos a prece diariamente, constantemente, de nós pedirmos orientações aos nossos mentores, de nós pedirmos a Deus pelos aqueles que necessitam, né? Com essas atitudes, nós vamos nos vincular com os espíritos evoluídos, que são os únicos que vão poder nos ajudar verdadeiramente, né? Ao contrário das pessoas que, ainda buscando coisas materiais, se propõem a buscar o contato com o mundo espiritual sem ter noção do risco que elas estão correndo, né? Então, que a gente possa aproveitar esses ensinamentos que nós recebemos do mundo espiritual, esses esclarecimentos sobre os ensinos de Jesus, que a gente possa aproveitar isso a nosso benefício para corrigirmos as nossas atitudes, corrigirmos os nossos pensamentos, alinharmos os nossos objetivos aos verdadeiros objetivos que nos fizeram estar aqui, que é crescermos espiritualmente, né? Combatermos vícios, combatermos o orgulho e o egoísmo, né? E buscarmos as virtudes que vão nos fazer chegar à felicidade verdadeira. Aquela felicidade que a gente não perde, que a gente não perde sob circunstância nenhuma, né? Essa felicidade, ela está ao alcance de todos nós. Todos nós temos possibilidade de alcançar essa felicidade. Basta que nós iniciemos o nosso esforço pessoal nessa direção, que nós alinhemos os nossos objetivos às leis de Deus e aos ensinamentos de Jesus. É isso, que Jesus nos abençoe. Boa noite para todos. Obrigada, Alex, muito bom. Muito obrigada. Vamos, então... Quer falar? Bom, vamos, então, agora nos preparar para o encerramento da nossa reunião, lembrando, mais uma vez, de todos aqueles que nós queremos envolver, pensar neles,